A nossa aula de ciências hoje é no livro. Abram na página 145. Nessa aula ainda estamos falando das relações positivas e negativas em relação à alimentação. Aqui na questão B, ele está perguntando assim: essa relação é positiva ou negativa? Por quê? Essa pergunta é em relação à página 144. A essa imagem aqui, olha, do búfalo com os passarinhos. O búfalo, ele tem vários parasitas na costa, né? E os passarinhos pousam na costa dele e começam a comer esses parasitas, se alimentam desses parasitas. Então, a pergunta, essa relação é positiva ou negativa? Por quê? Essa relação, ela é positiva para os dois. Ela é positiva para os passarinhos, porque se alimentam dos parasitas que estão ali na costa do búfalo, né? E é positiva para o búfalo também, porque ele fica livre daqueles bichinhos coçando na costa dele, porque os passarinhos comem, né? Então, é positiva tanto para um quanto para o outro. Então, ficou assim. A relação é positiva, pois ambos se beneficiam. Os pássaros, né? Os pássaros se alimentam e o búfalo fica livre de parasitas. De vermelho aqui. Então, os dois se beneficiam. Vamos agora para a próxima. A C. Pesquise a respeito de outros seres vivos que mantêm esse tipo de relação e registre aqui as suas descobertas. Então, vocês podem pesquisar aí vários outros tipos de animais, né? Eu coloquei aqui na pesquisa o gavião carrapateiro. Ele retira os carrapatos que ficam grudados, né? Aderidos aos pelos das capivaras para se alimentar. Tem também um tipo de peixe que ele se alimenta do que fica preso na boca da baleia, né? Esqueci o nome dele. Vocês podem pesquisar aí. Ele entra aqui, né, na boca da baleia e fica comendo os restos que estão presos na boca da baleia, aqui perto dos dentes, né? É como se ele estivesse limpando os dentes da baleia. É um tipo de peixe aí que eu esqueci o nome, mas vocês podem pesquisar. Aqui embaixo diz assim: relações negativas. Agora só fala de relação negativa aqui embaixo. Predação e predatismo. Nessa relação ecológica, uma espécie ataca e se alimenta de outra espécie. Veja alguns exemplos. Ele mata para comer, né? Mata outra espécie. Vamos ver aqui. Filhote de leão comendo uma zebra. Olha, o filhote de leão matou a zebra, está comendo. Então, a zebra teve que morrer para ele se alimentar, né? A aranha capturando uma formiga. Da mesma forma, a aranha teve que morrer nesse círculo do meio aí, né? Para servir de alimento para a formiga. Coruja se alimentando de um rato morto. Então ela pegou o rato, né? Também está servindo de alimento. O rato morreu, está servindo de alimento para ela. Então essa é uma relação negativa, porque um teve que morrer para servir de alimento para o outro. Aqui embaixo diz assim: os predadores caçam para saciar a fome e fazem isso instintivamente. Os seres humanos, porém, matam outras espécies conscientemente e muitas vezes sem necessidade. Ou seja, se o leão corre para matar a zebra, é porque ele come a carne de zebra. Então, dá fome, né? Às vezes o leão fica vários dias sem comer. Então, ele ataca para comer, para saciar a fome. Mas, às vezes, o ser humano não é assim. Às vezes, ele mata o leão, mata a onça, não para comer, não porque está com fome, não porque é uma necessidade. Às vezes, mata só por prazer mesmo. Às vezes, mata só porque quer a pele da onça, a pele do leão, para fazer uma bota, um chapéu, um casaco. Nem é necessário, né? Ele poderia fazer uma bota ou um casaco com outro tipo de material que não precisasse matar um animal, né? Porque os animais,
eles precisam ser preservados, né? As espécies, principalmente essas que são que tem menos tipos de animais, como por exemplo a onça. Existem até algumas espécies que têm pouca quantidade, então se elas forem mortas, elas vão desaparecer da face da terra, né? Então nós precisamos ter cuidado, precisamos preservar, não matar esses animais. Agora aqui embaixo nós temos 3 quadros, né? 3 quadradinhos com os parasitas. Vamos ler aqui, olha. Parasitismo. Nessa relação ecológica, uma espécie parasita se aloja no corpo de outra, que no caso é o hospedeiro, né? Causa-lhe danos. Conheço alguns exemplos. Aí nós temos aqui o carrapato, a pulga e a lombriga. Então, o carrapato, eu já vi ele na minha cachorrinha. Ele gruda ali no pelo, né? E no couro cabeludo, ali bem na pele do cachorro. E ele começa a se alimentar, ele começa a sugar o cachorro, né? A pulga também, ela faz isso no corpo e suga, né? Se alimenta ali do sangue, vai puxando. E a lombriga, ela se aloja dentro, né? Dentro da pessoa e vai se alimentando ali também, que a pessoa come, das vitaminas da pessoa, ela vai comendo e ela causa danos à pessoa, né? A pessoa fica mais magra, fica doente, começa a se sentir mal, porque está perdendo ali as vitaminas que esses bichos, no caso, esses parasitas, estão alojados ali dentro do corpo, então pregado, grudado, né? Aqui embaixo, alguns tipos de mosquitos parasitas, ao sugarem o sangue da vítima, podem transmitir micro-organismos causadores de doenças. Então, existem mosquitos que, além de sugar, só quando ele fura, ele já transmite, né, algum tipo de doença. Aqui o primeiro, olha, Aedes aegypti. Ele é transmissor da dengue, do zika vírus, da febre chikungunya e da febre amarela em áreas urbanas. O segundo aqui, Anopheles gambiae. Ele é transmissor da malária. E também tenho aqui o Haemococcus. Ele é transmissor da febre amarela em áreas florestais. Então, tem 2 tipos diferentes que transmitem essa febre amarela, né? Mais perigoso ainda, né? Agora, continuando aqui na página 146. Os ratos servem de alimento para animais como as corujas, os gaviões, as cobras e os gatos. Se esses predadores não existissem, o que aconteceria com a população de ratos presente em todo o mundo? Nossa! Deixa eu baixar um pouco mais aqui. Peraí. Deixa eu ajeitar essa câmera. Já pensou? Seria rato para todo lado, hein? Então, aqui. Se não houvesse predadores, a população de ratos se multiplicaria excessivamente, fato que poderia provocar doenças e diversos prejuízos. Então, aumentaria muito a população de ratos. E eles também destroem as coisas, né? Também contaminam o ambiente com urina, com fezes, né? Os ratos, eles roem até os cabos de eletricidade. Então, seriam grandes prejuízos. Então, que bom que tem esses predadores que acabam com os ratos. A 13. Em sua opinião, o predatismo é bom ou ruim para o equilíbrio dos ecossistemas? Ou seja, o predador, né? Por que é bom o predador existir? É importante para o equilíbrio? Sim, é importante, né? O predador, ele precisa existir, porque senão as coisas vão ficar muito
desequilibradas, porque, por exemplo, se não existisse a cobra para comer o rato, né, o gato, existiria uma grande população de rato. E aí seria terrível. Então é preciso ter o predador, né? Então a resposta ficou assim. Deixa eu colocar de vermelho aqui. Um pouquinho maior. Ficou assim. A predação é importante, pois auxilia no controle de populações e, consequentemente, na manutenção do equilíbrio ambiental. Então, para que haja o equilíbrio, é importante que hajam os predadores. Aqui embaixo tem um texto que fala sobre um parasita, né? Aqui embaixo tem um texto sobre o piolho humano, né? Tem o desenho aqui do piolho humano e diz assim: que coceira na cabeça, nossa, né? Então diz assim: quando uma pessoa está infestada de piolhos, dizemos que ela está com pediculose. O principal sintoma dessa doença parasitária é a coceira na cabeça, que incomoda bastante e pode até atrapalhar os estudos e outras atividades. A transmissão dos piolhos acontece quando alguém fica próximo de uma pessoa infestada, ou quando ambos compartilham bonés, capacetes, travesseiros, pentes e outros objetos. O tratamento consiste em utilizar pente fino para tirar os piolhos e as lêndias, ovos dos piolhos, dos cabelos. Em seguida, é preciso retirar as lêndias presas nos fios de cabelo, usando algodão embebedado em vinagre diluído em água. Lembre-se, utilize apenas os remédios indicados. Jamais faça uso de inseticidas nem de outros produtos, como querosene, pois esses são tóxicos para os seres humanos. Sempre peça ajuda a um adulto para resolver situação como essa. Aí aqui embaixo tem um site onde você pode ter mais informações sobre essa doença. Ok? Então, o piolho, ele é um parasita também, né? Que ele se aloja na cabeça da pessoa, suga o sangue, né? E também pode transmitir essa doença aí, né? A pediculose. Que coisa, hein? Então, aqui a gente finaliza a página 146 e também a nossa aula de ciências de hoje. Ok?